Olá, gente! Como vão todos? Então, vamos falar hoje sobre algo muito legal. E antes de eu falar sobre essa coisa muito legal, eu vou te dar uma dica. Lê o artigo lá no Giro Serra. É muito, muito interessante. A gente está falando de algo que sempre é motivo de a gente discutir. A gente está fazendo uma série sobre cérebro. E eu queria fechar essa série assim com chave de ouro. E foi isso que eu escolhi. Outra coisa que eu vou dizer para vocês é que esse conteúdo todo, ele vai ser convertido em um material didático. Então você tem chance de fazer perguntas e ser respondida, né? Então, se eu fosse você, eu corria também para me fazer algumas perguntas. Primeiro, porque eu gosto de interagir. Detesto quando a plateia não está aqui comigo. Um pouquinho de psicopatia é sempre bom para a nossa saúde. Segundo, é que isso vai fazer com que você consiga, de alguma forma e de forma grátis, uma elucidação daquela seu probleminha que está te perseguindo. Sabe aquela pulguinha que fica te fazendo perguntas? E também vai te abrir uma nova e infinitas possibilidades de pensar. Então, se eu fosse você, ia lá ler, que foi um assunto que sempre me chama a atenção há muitos anos, e também vai te dar essa chance de você perceber que há algumas possibilidades interessantíssimas de se pensar, tá bom? Então bora lá para o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar de energia, de nossas crenças. E é muito legal a gente falar sobre isso. Bora começar o assunto. Uma professora em Curitiba quis mostrar aos seus alunos o poder das palavras. E ela foi começar a falar sobre energia. E ela fez com que os alunos colocassem arroz cozido dentro de um potinho. E nesse potinho, eles colocassem palavras. E aí se observou que o potinho que tinha palavras muito legais, tipo saúde, paz, tranquilidade, amor, os grãos, eles se embolaram de forma harmônica. A que tinha palavras ruins ficaram embolados e estragados. Ela imitou uma experiência lá no Japão, em que um cientista colocou na água palavras boas e em outro tipo de água palavras ruins. E foi congelada. E quando você cortou para avaliar os cristais, descobriu que as palavras ruins, as coisas ruins que você falou, dava para essa água uma disfuncionalidade no cristal, enquanto que as palavras boas gerava cristais belíssimos, desenhos harmônicos dos cristais de água. Demonstra para gente que a energia da intenção da palavra é uma coisa super importante. Quero te avisar que você também é formado por água. E essas águas que nós temos dentro podem se impregnar de coisas boas e coisas ruins. Em outro experimento, se colocou um corredor enorme, um corredor em que as pessoas iriam passar. Um grupo de pessoas passou nesse corredor e ao lado das paredes desse corredor, além da tinta estar extremamente desagradável, estragada, tinham fotos de guerra, fotos de morte, fotos de atrocidades. E depois se passou-se nesse mesmo túnel um outro grupo de pessoas em que tinham fotos agradáveis, paisagem, etc, etc, cores legais, família feliz, coisas legais de se ver. Era o mesmo túnel, só mudou as fotos, as imagens. E o grupo que passou por esse túnel com coisas ruins, eles falaram de como que o túnel era apertado, baixo, escuro e longo. E o grupo que passou no túnel vendo paisagens legais, cores legais, eles falaram que como era um túnel muito legal, grande, arejado e gostoso de passar. Parecia que eles estavam andando em uma esteira, ou seja, eles nem notaram que estavam andando. É tão importante isso, porque o nosso cérebro, ele realmente
ele cataloga a nossa vida pelo prisma daquilo que a gente viu, que a gente captou. Qual é a energia? Crianças que estão sempre em um ambiente extremamente de agressividade, mesmo que seja uma agressividade, um abuso emocional do silêncio, do não me importo com você suficiente para olhar para você, para falar com você, elas tendem a ter dentro do seu cérebro uma construção em que a vida fica difícil. Crianças que têm um ambiente um pouco mais amoroso, menos violento, tendem à construção de coisas positivas, de vida positiva, de perceber coisas boas no caminho. E isto, gente, vai ser levado pelo resto da vida. Existem estudos de adolescentes que estão com dificuldades em sua própria fala ao ponto de se sentir vazios, porque eles não têm como dialogar, porque eles não aprenderam a dialogar, porque eles ouviram o tempo todo que ele teria simplesmente que ser um soldadinho cumpridor de ordens. E se você não fizesse aquilo que mandassem, eles iam ser completamente dizimados pelo seu superior. O cérebro humano, ele é construído conforme as nossas energias. Assim como um cachorro, né? Ou um golfinho, ou um outro animal mamífero que entende o que deve ou o que se não deve fazer, conforme a intenção do movimento. Temos que tomar muito cuidado de como a gente fala com o outro e perceber que as nossas palavras têm sim um poder de modificar hábitos. Mas, Núria, eu já vivi a minha vida toda nesse hábito. Tente todo dia, daí as crenças do Ho Oponopono e de várias outras crenças nesse sentido, em que você comece o seu dia modificando o seu padrão. Em vez de dizer assim, mais um dia chegou na minha vida. Que tal você dizer, sou grato, me perdoe, eu te amo, sinto muito. São coisas que podem gerar na gente uma mudança na nossa própria constituição energética. Porque muitas pessoas podem não acreditar, você pode ser ateu, você pode ser um religioso ortodoxo que diz assim, o ateu vai dizer assim, não existe Deus e diabo. Existe uma matéria e nós vamos sumir. E o ortodoxo pode dizer assim, exatamente, só existe Deus e diabo. Mas existem, se você quiser isso com mais leveza, dizer para você que existem energias boas e energias ruins. E é a sua escolha de receber as energias boas ou as energias ruins. Não é ser aquela loucura otimista. Sabe aquela coisa poliana, jogar o jogo do contente o tempo todo? Mas é perceber com responsabilidade o que é que realmente eu tenho como crença limitante e transformar essa crença limitante em algo em que a gente possa dizer, tenho uma visão de vida que pode ser modificada. Eu gosto muito de uma passagem bíblica sobre Jesus estava andando no meio da multidão e ele para e diz assim, alguém me tocou. E aí os discípulos, os amigos deles todos falam, mas como? Isso aqui está um tumulto, isso está um rolo, como alguém te tocou? Todos te tocaram. E ele fala, não, saiu de mim virtude. Saiu de Jesus energia. Alguém olhou e creu e disse assim, ele pode transformar minha vida. E foi lá e tocou. Quem é fisioterapeuta sabe a responsabilidade de tocar em alguém. E a responsabilidade chega a um ponto de, às vezes, a gente se sentir até sugada por essa pessoa. É tão pouca energia que ela tem que ela puxa. E é um ponto a mais quando a gente descobre que tem pessoas que querem ser nossos vampiros, ou seja, querem usufruir de tudo que a gente tem e nos transformar de força vital dela. Cabe a você perceber isso. Cabe a você a escolha de dizer assim, não. Eu dou até aqui. E não vou aceitar dela as coisas ruins que ela diz de mim.
Ah, mas ela é minha mãe. Ah, ela é meu pai. Queridos, nós não podemos aceitar abusos de emoções. É sua mãe, é seu pai, mas eles às vezes não têm muita coisa boa para te dar. É na hora de você se dar, entende? Eu me amo, eu me perdoo, eu sinto muito, eu quero ser feliz. São palavras que podem modificar a energia do seu cérebro, transformar, reabilitar as posições, para que você não escolha de alguma forma se matar de algum jeito. Me matar comendo muito, me matar fazendo tensões na minha boca a ponto de dar uma lesão aqui na minha cervical que eu não possa me movimentar, me matar tendo labirintite, me matar indo para a cama. Enfim, existem várias formas de você dizer assim, tem tanta coisa ruim, tanta energia negativa dentro de mim que eu preciso colocar isso para fora em forma de doença. De novo, eu chamo vocês para conversar comigo nesse sentido. Não estou te dizendo para você não procurar o exercício. Você precisa desse exercício. Não estou te dizendo que você precisa reabilitar a musculatura. Mas tente procurar a causa. Assuma o controle da sua vida para que você possa dizer assim, ó, isto aqui não é meu. Estou te devolvendo com muita dose de consciência, porque a mim não vai ficar coisas ruins dentro de mim. E pare de receber crenças que te fazem mal. Lembra do túnel? Você escolhe o túnel que você vai. Ou sua vida vai ser arrastando correntes, ou sua vida vai ser leve e tranquila. Você tem o direito de escolher. E tem a natureza respeitando o seu direito. Tá bom? Um grande beijo, gente!